Irmãos, nós vamos hoje neste vídeo dar continuação à questão da história da Bíblia, né? Eu me lembro que no último vídeo eu falei sobre a questão da perseguição. Foi um vídeo longo, acho que foi em torno de 1 hora, né? E eu falei sobre a perseguição, cheguei a falar sobre Décio, Diocleciano, Constantino e seu vice-governador, que era, se eu não me engano, Nício, que no leito de morte promulgou um edito como vice-imperador, diminuindo, amenizando a perseguição aos cristãos. Isso foi em 311. Em 313, ele já morto, Constantino é o imperador, e então Constantino aboliu a perseguição aos cristãos, mas ainda assim muitos crentes passavam por muitas lutas. Muito bem, nós falamos sobre a questão da controvérsia donatista, que não cheguei a entrar no mérito da questão, né? Só abordei que durante a perseguição de Décio, ele estabeleceu o seguinte decreto: aqueles que renunciassem a qualquer outro Deus e aceitasse não cultuar a qualquer outro Deus, mas apenas a ele como Deus e imperador, e negasse a sua fé, entregasse os livros religiosos para serem queimados em praça pública, receberia um certificado do imperador, um selo do imperador, que foi chamado de libelos, né? E no fogo mais acirrado da perseguição, muitos cristãos não suportaram e entregaram as suas Bíblias para serem queimadas em praça pública. Entenda-se por Bíblias a forma que tinha na época, né? Manuscritos, papiros e livros feitos à moda como se podia na época, anexando folha de papiro com folha de papiro amarradas. Então, mais tarde, quando o cristianismo vai se tornar a religião oficial do império, e logo em seguida, de perseguida, ela passa a perseguidora, porque já não é mais o evangelho do reino, é cristianismo, é uma religião pagã como qualquer outra, como vem sendo até os dias de hoje, né? E não me refiro só ao catolicismo, eu me refiro ao todo que está aí, salvo as exceções que tem, nós sabemos que tem, né? Então, na forte igreja de Cartago, na África, onde se tinha o bispo Donato, muitos desses crentes que outrora não aguentaram a perseguição queriam reingressar à membresia do corpo. E Donato se opôs a isso. Isso gerou a controvérsia donatista, que não cabe aqui a gente falar, porque eu vou estar encerrando hoje nesse vídeo essa etapa, para a partir daqui nós darmos um salto de mais de 1000 anos, né? E irmos ao século XVIII, XIX, e do século XIX nós entrarmos, por fim, nesse assunto, onde nós vamos voltar a pegar exemplares de Bíblia e mostrar algumas curiosidades que você não percebeu, talvez se você é crente, convertido depois de 1980, e se você nasceu depois de 1975, a Bíblia que você comprou, a Bíblia que você possui, talvez nem tenha esses detalhes, e esses detalhes revelam questões importantes, né? Então nós estaremos agora falando sobre, na história do cristianismo,
com o objetivo de focarmos no texto que é grego e procurando a razão do porquê ele é grego. Por que ele é grego? Se o Novo Testamento foi todo escrito em hebraico, provavelmente também em aramaico. Mas por que ele se torna fortemente grego, predominantemente grego, e depois unanimemente aclamado como um texto grego em seus autógrafos, o que é uma mentira. É uma mentira. Isso significa dizer que Jesus pregou em grego. Isso significa dizer que Jesus ensinou em grego. Isso significa dizer que Jesus abria a Torá ou Taná na sinagoga e lia a Septuaginta. E ninguém precisa ser nenhum grande teólogo, ninguém precisa ter feito doutorado em letras para saber que isso é absurdo. Mas sem mais delongas, eu quero aqui no livro que eu estou usando como base para me localizar, tá? Nisso aí, falarmos sobre o período chamado do cristianismo nos claustros, né? Claustros. A era monástica. O que vai dar início, como que vai nascer a ideia de mosteiro, a ideia de mosteiro, de madres, de freiras enclausuradas, vivendo separadas do mundo, e monges separados do mundo. E a explicação para tantas cópias de manuscritos gregos e tantas cópias diferentes, já que essa prática do monastério, dos monastérios onde residiam monges, se espalhou por todo o Ocidente, né? Nas regiões desde o Egito, passando por certas regiões da África, mas isso nasce no Egito, né? E vindo ali para a Europa, né? Com grande ênfase, com grande força, na catedral, na matriz da chamada Igreja Mãe, que vai ser Roma, na Itália. Então, eu vou estar lendo aqui algumas passagens desse livro, comentando com vocês, né? O que aconteceu e como que isso ganha força por causa da carnalidade humana, por causa daquilo que Paulo fala em Colossenses, né? Paulo, ele em Colossenses, eu li uma parte aqui há pouco, eu citei uma parte há pouco, né? Que ele em Colossenses ou Filipenses, que ele diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eles fizeram tudo o contrário. Eles fizeram tudo o contrário, né? Eles fizeram tudo o contrário. Eu acho que é Filipenses, né? Na igreja de Filipos, ele alertando, ele diz, eu não quero mexer muito com o texto bíblico para não prolongar o tempo, até porque eu tenho pouca bateria no celular. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também no Mashiach, Yeshua, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação, nessa versão aqui está assim, né? Tomando a forma de escravo, fazendo-se semelhante aos homens. E aí segue o texto, é Filipenses 2, do 5, isso vai até 11, mais ou menos ali, né? Então nós vamos entender como que a carnalidade humana
faz exatamente o homem ir para o extremo oposto. Ele quer ser o tal, ele quer, não, eu sou santo, abotoado até aqui, no caso das mulheres, vestido arrastando no chão, homens que dormem de calça comprida, que não botam camiseta, que não bebem cerveja, que não ouvem música comum. Não. São os eremitas modernos. Inchados na sua vã carnalidade. Vários fatores contribuíram para o surgimento do monasticismo dentro da Igreja Romana, né? A questão dualista, mal interpretada, da carne em oposição ao espírito e vice-versa, né? É uma das questões. Entender carnalmente isso, entender intelectualmente isso, tá entendendo? Usar a mente para entender e não o espírito é uma das razões, né? O Oriente tinha uma vida, uma natureza, até uma tipografia, uma geografia propícia a isso. Regiões com muitos desertos. A margem do Nilo, por exemplo, no Egito, com muitas colinas com cavernas. Então, muitos crentes, indignados com a frieza e com a carnalidade da igreja, e não olhando para si mesmo, começaram a querer ser santo, se separando, né? Eles começaram a se afastar, a se isolar do que eles entendiam como uma igreja carnal, uma igreja apostatada ou em processo de apostasia, né? E aí, é claro, não faltavam textos para justificar isso, né? Por exemplo, a posição de Paulo como celibatário. É o problema que eu conversava com um carroceiro, que eu cito no outro vídeo. A pessoa que não entende, não entende que as palavras de Tiago, o apóstolo, que aliás em um vídeo eu digo que não é irmão de Jesus, ele é sim irmão de Jesus. Me perdoe os irmãos aí o equívoco. Esse Tiago, o apóstolo, ele é o irmão de Jesus, que vem se converter tardiamente. Um homem muito rigoroso no cumprimento da lei, né? Então, nós vamos estar lendo um texto bíblico e partindo para os esclarecimentos, as explanações dos detalhes. Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias na outra versão, que é a minha versão nova ali, né? No Evangelho de João, capítulo 7. Capítulo 7, sem mais delongas, se você precisar dar uma pausa aí. E depois disto, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus queriam assassiná-lo, queriam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, a chamada festa dos tabernáculos. Prestem atenção aqui. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, filhos de Maria, tá? Irmãos aqui são filhos de Maria, irmãos de Jesus. Sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Porque nem mesmo
a família dele, a Maria, a família de Maria, os irmãos e as irmãs de Jesus criam nele. E podem ter certeza de uma coisa, na linha de frente aqui está Tiago. Eu falo sem tremer. Ah, Enoque, mas não está escrito isso aí, mas é só você estudar, aprofundar-se nas Escrituras e ver como que Tiago se comportou em Atos está descrito em Atos dos Apóstolos. Se você pegar um bom estudo em Atos dos Apóstolos, um estudo norteado com um bom comentário ou com um bom professor de teologia, que te explique direitinho que o chamado concílio, o primeiro concílio da igreja, Atos 15, não tem concílio nenhum ali. Eles chamam hoje, há muito tempo, chamam aquilo ali de concílio, baseando-se nos concílios na era conciliar católica romana. O que houve ali foi um encontro do colégio apostólico, dos maiorais, e Paulo chegou com muito cuidado, pisando com muito cuidado, porque Paulo sabia que ele podia encontrar problemas com Pedro e principalmente com Tiago. E ali foi levado o problema, se eu não me engano, de Antioquia, que judaizantes estavam levando para lá questões. Eu já falei isso em outro vídeo, não vou me deter muito nisso. Mas no verso 5, diz assim, em João 7, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. E Jesus responde para eles assim, minha hora não chegou ainda não. Vai vocês na frente, eu vou depois. Muito bem. E por volta do próximo ao ano 400, entre o ano 400, passando um pouquinho do ano 400, a igreja, o que se chama igreja, está em crise. Está em crise. Os chamados bárbaros vindo de toda parte, trazendo os seus deuses na sua bagagem e conhecendo a história do Messias dos judeus, e Yeshua Nazireu, aquele que veio de Nazaré, um homem que manifestou poderes divinos e apresentou-se como o próprio Deus, ressuscitando mortos, mostrou poder sobre demônios terríveis. Ele mostrou poder sobre a força do ar, sobre a força do vento. Ele mostrou poder sobre a força do mar, inclusive andando por cima da água. Então essa gente vinha ouvindo isso e sem ter nenhuma experiência com o Senhor, porque nem o evangelho do reino lhes era pregado. Eles pegavam e iam para essas igrejas, para reuniões, levando suas divindades, seus deuses, a imagem dos seus deuses. Isso criou um problema muito sério para muita gente, porque, afinal de contas, a democracia era uma coisa relativa. Os crentes mostravam a sua insatisfação. Mas o imperador, que era o sumo pontífice, e é dali que vai nascer o papado, né? Católicos, prestem atenção aí. Nós estamos falando aqui do nascimento da Igreja Católica Romana, que nada tem a ver com o que aconteceu antes de 320 da nossa era. Isso que ensinam para vocês que a Igreja Católica é a Igreja Católica Apostólica Romana. Isso é dito para vocês, vocês aceitam e nós respeitamos, eu respeito, mas isso não responde ao que diz, não corresponde ao que diz a história. Não corresponde ao que diz a história. A Igreja Romana vai nascer a partir de 325, sob a liderança de Constantino, que se vai autoproclamar como sumo pontífice, estabelecendo inclusive as festas que até hoje são celebradas, como o Natal, o domingo, que já era celebrado como o dia do Deus Sol,
Associou-se isso com o fato de que Jesus ressuscitou na madrugada do domingo, e os cristãos, então, para mostrar que eles não eram dependentes, nem um apêndice do judaísmo, ao invés de guardar os sábados, eles reverenciavam ainda o sábado junto com outros irmãos para não criar problemas ali em famílias e outras coisas mais, mas não cultualmente ao sábado, mas cultuavam ao Senhor no domingo. Pois bem, e a partir de então dessa época e desses acontecimentos, homens começaram a se enclausurar em cavernas, a fugir do convívio com a sociedade, inclusive do convívio com outros cristãos, como eram chamados. E então nasce o monasticismo. A história arca com parte da responsabilidade da decisão. Eu vou ler para vocês o que está no livro e vocês perceberão se eu concordo ou não com o que está dito aqui. Porque o livro é história do cristianismo. Na decisão de muitos em aceitarem a vida do claustro. O número cada vez maior de bárbaros, isso eu já falei, já bati nisso aí. Tá? A crescente decadência moral, especialmente entre as classes mais altas, mais abastadas, né, da sociedade romana, levou muitos a descrerem na reforma social. O monasticismo tornou-se um refúgio para os que se revoltavam contra a galopante decadência dos tempos. Era uma espécie de crítica viva à sociedade de então. Eu não preciso lembrar aos irmãos que isso não tem respaldo nenhum no ensino de Jesus nem dos apóstolos. Que isso não encontra respaldo nenhum nos ensinos de Jesus, que diz: não vos digo que vos afasteis do mundo, mas que vos separais do mal, do pecado. Porque se fosse para sair do mundo, seria necessário morrer. E não é essa a indicação. É exatamente o contrário. O crente é instado a estar nesse mundo como uma oposição a ele, como que na contramão dele. O crente é instado a estar no meio, como luz no meio das trevas. O crente é instado a estar como sal, mas não é como sal grosso, é como sal que se dilui para que dê sabor. Como é que você vai ser sal se você sobe para o alto do morro, se separa, fica santo lá, e não está santo coisa nenhuma, porque o Espírito de Deus não está com você. O Espírito de Deus está com aquele que está lutando, que está enfrentando a força inimiga. Jesus pegou o barco e foi lá em Gadara, lá enfrentar uma legião de demônios. Ele sozinho enfrentou 8 ou 10 mil espíritos imundos com suas lideranças, com seus maiorais. O apóstolo Paulo caminhou por vários dias em Atos, capítulo 16, versículo 16, se não me falha a memória, com uma menina, uma moça andando atrás dela, possuída por demônio, e clamando e pregando. Olha só que coisa interessante. Vai lá ver o que ela falava. Falava alguma mentira? A questão não era o que era dito, mas quem dizia.
Então, o ensino não há respaldo nenhum na Bíblia para as práticas católicas romanas, já no quarto, quinto século. Então, esses homens começaram a ganhar fama. Esses homens subiam para certas colinas, alguns, quanto mais alto fosse o morro, melhor para eles. Ou quanto mais sombrio fosse o pântano, melhor para eles. E lá eles ficavam fazendo sacrifício, altos flagelos, para se penitenciar dos seus pecados. Porque o pecado está aqui, está comigo. Aquilo que Paulo descreve em Romanos capítulo 7, quando ele chega à conclusão de que quando ele faz o bem, o mal está com ele. E o bem que ele não quer, ele faz, mas o mal que ele detesta, que ele faz de tudo para evitar, ele acaba fazendo. Essa é a luta do crente, é a minha luta, é a sua luta, é a luta de todo crente até a volta do Senhor. E esses homens ganharam fama como eremitas. E pessoas iam até ele tentar chegar até ele, e muitos evitavam, diziam, volta para lá, pecador, volta para lá, pecador. Monges que se recusaram a levar adiante o evangelho do reino, mas como que procurando salvar-se a si mesmo, tentava se isolar do pecado que ele via lá fora, do que ele via nos outros. Teve um chamado Macário, que ele se tornou uma pessoa tão piedosa, mas tão piedosa, que ele matou um mosquito e, para se penitenciar, passou um dia inteiro, uma noite, um dia e uma madrugada, pelado no pântano, e mosquito devorando ele, e ele dando glória a Deus, porque ele estava se purificando do seu pecado. Eu me lembro de um outro que começou de tanto pensar em mulher, ele pensava em sexo, lá no meio do mato, lá longe, não via ninguém aparecia, não ouvia a voz de ninguém, mas os pensamentos dele, naquela coisa que no passado ele conheceu, ele praticou, ele começou a queimar os dedos das mãos e queimava aquilo, botava no fogo da vela para se penitenciar. Há a história de um outro que diz que ele ficou 25 anos com os braços erguidos para cima. Eu suponho que ele erguia os braços parte do dia, né? Porque ninguém aguenta ficar com o braço assim. Chega uma hora que, sei lá, ninguém aguenta. A circulação sanguínea não permite. Mas, de qualquer maneira, e por aí vão as histórias do monasticismo. Até que começaram a surgir aqueles que, percebendo que viver dessa forma não era viável, era duro demais, não tinha compatibilidade com o amor de Deus, então teve-se a ideia de fazer os monastérios com muros bem altos, com cercas bem altas. E nasce assim o processo monástico dentro da Igreja Romana, aonde homens, sob o líder de um cardeal, de um líder espiritual, um bispo, um cardeal, viviam nesse lugar, nesse monastério. Ali eles plantavam, criavam bichos, cavavam poço para tirar a água para uso pessoal. E é daí que vão começar a surgir as cópias, porque há de convir, até porque muita coisa para eles era pecado, não tinha muito o que se fazer. Então eles copiavam manuscritos gregos,
do Novo Testamento, do Antigo Testamento, mais do Novo Testamento. Essa prática teve como um dos principais mentores, ou principal, um homem chamado Atanásio. Ele faz a introdução no Ocidente ao monasticismo por ocasião de um de seus exílios periódicos em Constantinopla. Peregrinos que se dirigiam à Palestina tiveram contato com o movimento desta cidade, nessa cidade e na Síria, e interessando-se por esse tipo de vida cristã, começaram a pesquisar e assim envolver Martinho de Tours, Jerônimo, Agostinho, Ambrósio, escreveram em favor do movimento monástico, do monasticismo, ajudando a popularizá-lo no Império Romano. Os escritos de Jerônimo sobre o ascetismo eram considerados próximos em importância à Bíblia Sagrada. Está entendendo, católico? Se você que está me assistindo for um católico, está entendendo como surge a religião católica romana? Como que forças malignas vão trabalhar para que a Bíblia seja tirada do fiel, do crente, e outras coisas vão sendo introduzidas? Esse trabalho não é para falar da história do cristianismo. Eu aqui, nesse momento, nesse vídeo, vou estar interrompendo, porque aqui eu mostro que neste movimento se explica o vulto que tomou o texto do Novo Testamento em grego. Porque disso tudo vem a importância para que entendamos a igreja que temos hoje no século 21, 2022, e porque ela é a coisa mais decadente, mais aberradora, mais podre que existe. Uma igreja com uma mentalidade toda grega, toda a própria Bíblia, as próprias Escrituras, percebe-se, a gente que estudou, que esteve na universidade, que conhece as Escrituras, que trabalha em cima disso, que vive disso para si mesmo e na oportunidade para passar aos outros. Quem leu Homero, quem leu Platão, percebe nas entrelinhas o aroma da mentalidade, da ideologia grega, da colocação das expressões, a escolha de certas palavras, de certos substantivos, a formações frasais para levar a certas ideias que têm sua similaridade com a mentalidade grega e não com o pensamento semita, principalmente com o pensamento judaico. Daí meu empenho, sempre que vou fazer uma mensagem, procurar o texto na Peshita, no texto hebraico, e traduzi-lo e consultar e ver se está de acordo, e normalmente está de acordo. Mas normalmente, não sempre. Então, através deste movimento monástico, gera-se uma campanha, uma prática que se tornou uma coisa central na Igreja Católica Romana e que foi difundida por todo o Ocidente e depois atingindo também a ala feminina,
os chamados conventos de freiras, os chamados internatos, aonde a moça ia para lá, e lá passava o resto de sua vida, ou passa o resto de sua vida. E, no caso dos monastérios, a explicação do texto. No século XVIII, para o século XIX, um homem viajava o mundo em busca de textos bíblicos que pudessem revelar uma maior pureza. E ele chegou a um monastério no pé do Monte Sinai. E lá chegando, ele foi recebido e estava muito frio. E ele observou que um monge, para alimentar o fogo de um caldeirão com um certo alimento, ele jogava uns papiros. E o homem perguntou a ele, falou assim, são manuscritos sem importância, são manuscritos do Novo Testamento. E esse homem pediu permissão para separar os que ainda não tinham sido queimados. É assim que nasce a história do chamado manuscrito sinaítico, que a alta crítica vai pegar e apresentar ao mundo no século XIX como a descoberta do melhor texto para o Novo Testamento. Olha, eu espero que essas informações sejam úteis para você. Enoque, como que isso pode ser útil para você? Eu imagino uma senhora com um nível fundamental ou um nível médio, mas que nunca tenha frequentado um seminário, que não tenha um nível superior, que não tenha oportunidade, independente disso, ou que não, que tenha um nível superior, mas que nunca teve a oportunidade de poder estar sentado a uma mesa, estudando as Escrituras, pesquisando a história, analisando o passado para tentar entender o que está acontecendo. Porque é estudando o passado que eu vou entender o que está acontecendo aqui hoje. De outra forma, a gente fica igual louco. Porque você vê uma coisa, o Espírito Santo fala outra no seu coração. Aí, quando o Espírito Santo fala uma coisa e os homens dizem outra, resta você o quê? Não estamos. Por duas testemunhas se confirmará toda a palavra. Então a palavra de Deus testificará o que o Espírito está dizendo ao seu coração. Então eu espero que isso possa ser útil. A partir do próximo vídeo, nós vamos estar chegando no século XVIII, século XIX, mais especificamente em Westcott e Hort, dois grandes eruditos. Eu não me lembro em que academia, não sei se era Oxford, na Inglaterra. Quando chegar lá eu te digo. E vamos ver como começou a grande demonstração de que a Bíblia que os crentes usavam até então, Bíblia grega, mas com um texto que é conhecido como texto receptus, ou o texto recebido do Novo Testamento, e vai haver uma luta para que esse texto seja abandonado em favor de um texto crítico, de um texto mais depurado, de um texto mais enxuto, desculpe. Mas isso aí fica para o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Amém?